Galera, tudo bem com vocês? Esse é o podcast Jovem Cristão. Meu nome é Lucas. Bom, hoje nós vamos falar sobre a permissão divina e tem ficado assim para falar. E para a gente começar, vamos ler a leitura do livro da sabedoria, do capítulo 1, do versículo 13, 14, 15 e depois passando para o capítulo 2, versículo 23 e 24, tá bom? Bora lá então? Livro da Sabedoria, capítulo 1. Assim fala no livro: Deus não fez a morte, nem tem prazer com a destruição dos vivos. Ele criou todas as criaturas para existirem, e as criaturas do mundo são saudáveis. Nelas não há nenhum veneno de morte, nem é a morte que reina sobre a terra, pois a justiça é imortal. Capítulo 2, versículo 23. Deus criou o homem para a imortalidade e o fez a imagem da sua própria natureza. Foi por inveja do diabo que a morte entrou no mundo, e experimentaram-na os que a ele pertencem. Experimentam-a os que a ele pertencem. Palavra do Senhor, graças a Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Bom, pessoal, seguinte, nesse ponto, Deus ele coloca no nosso coração, coloca pra gente que a morte não é dele, não começou com ele. Segundo a nossa tradição e a nossa crença, até mesmo na palavra consta, que a morte veio junto com o pecado original de Adão e Eva, quando eles desobedeceram a Deus, e por inveja, acabaram escutando o diabo, que estava se manifestando na forma de uma serpente, e ali naquela situação, eles deixaram-se levar pelo sentimento de grandiosidade, de querer ser igual a Deus. E assim, então, acabaram por perder a imortalidade. A morte entrou no mundo com esse pecado. E assim também as suas consequências. Diversos padres discorrendo sobre essa mesma palavra, né, lá do Antigo Testamento, quando fala dos pecados de Adão e Eva, eles falam que até as doenças são consequência do pecado original. E sendo consequência do pecado original, não era vontade de Deus que elas acontecessem, mas elas aconteceram por consequência. Então, pensando dessa forma, por que nós adoecemos? E por que nós morremos? Deus ele criou o ser humano com o livre-arbítrio. A capacidade de escolher, né? Ele deu-nos a escolha entre a vida e a morte. Nós podemos escolher, e as nossas escolhas, Deus ele não interfere nelas. Ele as permite acontecerem. Ele não nos força a fazer nada. Ele só nos propõe e nos ensina. Mas aí a escolha é nossa, escutarmos Ele, obedecermos a Ele, confiarmos nele, ou não. Isso é escolha. E aí está a permissão de Deus. Existe aquilo que é a vontade de Deus e existe aquilo que é a permissão de Deus. E Deus ele pode se utilizar até mesmo das permissões, das consequências das nossas escolhas, para nos ensinar, para nos santificar e para nos fortalecer e ajudar as outras pessoas, nos ajudar e ajudar as outras pessoas.
Por exemplo, uma pessoa que acredita em Deus pode ter doença do diabetes, por exemplo, e acabar morrendo por causa disso. Diversos santos faleceram por doenças. Mas de todas essas doenças, Deus as usou dessas permissões para ensinar a gente. Mas o ponto principal aqui não é colocar Deus como colocar Deus ele é culpado, Deus não é culpado, não. O principal que a gente tem que pensar não é procurar um culpado para a nossa doença, um culpado para as dificuldades que a gente está encontrando na nossa vida. Não, mas o que nós podemos fazer com essas dificuldades que são manifestadas em nosso dia a dia, em nossa vida? A gente pode ficar gripado e a gripe durar, sei lá, alguns dias, algumas semanas e ir embora. Ou a gente pode estar com algum outro tipo de adoecimento, dores intensas que duram por muito tempo, ou até mesmo quase que uma vida inteira. Mas o mais importante é o que nós fazemos com isso. Nos últimos episódios do podcast a gente até chegou a abordar, algumas vezes, aquela passagem onde que os discípulos da tempestade acalmada, quando os discípulos estavam junto com Jesus num barco e Jesus estava dormindo, estava tendo aquela tempestade forte lá fora, os discípulos com medo correram para Jesus e pediram: Jesus, nos ajuda, não te importa que a gente pereça? E Jesus, com a sua tranquilidade, ele parou o mar, parou toda aquela tribulação e disse: não tens fé? Eu estou com vocês. Até quando estarei com vocês? E aí, nesse ponto, a gente vê que os discípulos escolheram, passar por aquela tempestade pedindo auxílio. Mas também poderiam escolher não pedir auxílio, mas sim acalmarem-se, imitando a Jesus, deixando Deus cuidar, conduzir a situação toda. Nas nossas dores, nos nossos adoecimentos, a gente pode fazer as escolhas, Escolher fazer o nosso esforço, para poder curar e procurar a graça da cura, para a gente ajudar e tal. E quando aquele adoecimento, aquela situação não tem cura, não tem remédio, a gente pode pedir duas coisas. Ou pedir para Deus nos libertar daquele adoecimento, ou pedir para Deus forças para suportar aquele adoecimento e passar por aquilo e usar daquilo como graça. Jesus Cristo mesmo, ele fez isso no Horto das Oliveiras, quando estava prestes, a doar sua vida na cruz. Naquela madrugada, antes de ser preso, ele disse: Senhor, Deus, afaste de mim esse cálice, mas não faça conforme a minha vontade, mas sim como a tua vontade. Quando Jesus ele disse aquilo, ele reconhecia seu sofrimento, da morte que estava chegando, aquela agonia que ele sofria intensamente, aquelas dores, aquela dor, aquele suor até de sangue, aquele sofrimento extremo. Ele, naquela ocasião, ele ainda pediu para Deus fazer a vontade dele. E o próprio Jesus mesmo, antes ele tinha dito que se tiveres fé como um grãozinho de mostarda, poderá pedir qualquer coisa para Deus e Deus ele vai dar. Se pedir em nome dele, Jesus ele podia pedir para Deus qualquer coisa e Deus poderia dar. Mas Jesus escolheu pedir e pedir para Deus: faça-se a tua vontade, não a minha. São as escolhas nossas. Deus ele permite que nós escolhamos. Jesus ele escolheu fazer a vontade de Deus. Nós podemos, sim,
pedir para Deus milagres, e Deus ele pode dar os milagres. Ele só não dá algo que vai ser ruim para nós e para as outras pessoas. Mas a gente pode fazer duas escolhas: o pedir para Deus fazer aquela obra, daquela escolha nossa, aquela forma como a gente pede, ou fazer uma outra escolha que é: Senhor, qual que é a tua vontade nessa situação? Me mostra a tua vontade e faça a tua vontade em minha vida nessa situação. É escolha. Deus ele permite a gente fazer essa escolha. São as permissões dele. E ele permite as doenças aparecerem para nos ajudar e ajudar as pessoas à nossa volta. E da mesma forma ele também permite a morte via doença e a morte via outras formas, até de forma natural, né? Com a idade. Ele permite. E em meio dessas permissões, ele usa dessas permissões para nos ensinar. Uma família que perde, que é extremamente dependente de um dos seus membros, né? De uma das pessoas dessa família. Dependente que eu falo não financeiramente em si, mas falo até emocionalmente e de comportamento, que tipo assim, fulano faz tudo, então para que eu preciso fazer as coisas? Que acaba não tomando partido sobre a sua própria vida, deixando a outra pessoa, forçando a outra pessoa a fazer as coisas de certa forma, mesmo que sem perceber. Deus ele permite até mesmo a morte dessa pessoa. Vem o adoecimento, vem a morte. E aí ele pode usar desse adoecimento, dessa morte, como ocasião de transformação para aquela família. Aquela família pode começar a dar o próximo passo por conta dela, sem esquecer o auxílio que recebeu daquele membro que foi para junto do Pai. A gente tem que pensar nessa situação assim. Deixar Deus nos conduzir é a melhor forma possível. Deus ele sempre é bom, ele nunca é mau. E tudo que ele faz tem um sentido. Tanto as permissões quanto a vontade dele declarada, aquilo que realmente era aquilo que ele desejava que acontecesse. Deus ele sempre conduz da melhor forma, então o que a gente precisa de fazer é esse esforço de lutar contra nós mesmos, esses pensamentos de que Deus é ruim, de que a nossa vontade, do nosso jeito, seria a melhor forma possível. A gente tem que lutar contra isso e também lutar contra a tentação do maligno que coloca no nosso coração, tenta colocar na nossa mente, bombardeando, seja usando pessoas, mídia, né? Usando pessoas, situações, várias situações assim, para colocar coisas na nossa cabeça de que não, Deus ele está sendo ruim, que Deus é culpado daquilo que é ruim, aquilo vai ser ruim, é horrível, não dou conta. Tudo isso que vem ou da nossa fraqueza humana e das ações até mesmo do inimigo, todas essas situações a gente tem que lutar contra elas, mas não com o nosso esforço sozinho, mas com a graça de Deus. Por isso o convite que Deus nos faz hoje é deixar Ele nos conduzir. A gente pode escolher pedir para Ele ou permitir que a vontade dele seja feita. Mas para permitir também é necessário a gente pedir: Senhor, faça a tua vontade, não a minha. E pedir também a sabedoria e para entender e reconhecer a voz dele nos guiando. Porque a gente pode simplesmente entregar a nossa vida hoje e amanhã não pedir nem perguntar para Deus o que a gente pode fazer agora, qual que é o nosso próximo passo para dar, e simplesmente deixar a nossa vida à mercê das situações, das consequências dos nossos erros, dos erros das outras pessoas, e deixar acontecer e acabar fazendo escolhas erradas sem pensar.
O deixar Deus conduzir não é simplesmente parar de escutar a voz dele, parar de rezar. Não, pelo contrário. A gente tem que ter consciência das nossas escolhas. A gente tem que ter consciência e responsabilidade sobre as nossas escolhas e até mesmo as consequências delas. E mesmo que a nossa escolha seja pedir para Deus nos conduzir na vontade dele. Os santos, eles sempre tinham momentos de oração. E nesses momentos de oração diários, eles entregavam a sua vida e paravam para escutar a voz de Deus. Jesus, ele fazia isso, direto ele parava, ia para um lugar reservado e orava, e depois voltava para continuar a missão, falar com os discípulos, ensinar. Nós somos convidados a vivermos assim. E essa intimidade com Deus, de perguntar para Ele se é a vontade dEle, qual é a vontade dEle, se é a permissão dEle, o que é a vontade dEle, meio dessa permissão, deixar Ele nos conduzir. Pode ser até difícil às vezes de entender as situações, mas somos convidados a confiar em Deus, a deixar Deus nos conduzir, porque Ele tem uma resposta para aquela situação, até mesmo para a permissão. E a gente tem que lembrar sempre, Deus só quer o nosso bem. E é isso. Vou deixar uma canção aqui agora, para a gente refletir e rezar em cima. E vamos deixar Deus nos conduzir. Lutemos contra a nossa carne, a nossa fraqueza e contra as tentações do maligno de nos fazer nos afastar da vontade de Deus, da felicidade e da intimidade com o Senhor. Essa intimidade que que é parte do diálogo, da nossa conversa com Deus e na nossa escuta dele, nossa sensibilidade para reconhecer a voz dele. E uma última coisinha. Se você sente que você tem tido dificuldade de escutar a voz de Deus, de reconhecer a voz dele, do Senhor, de diferenciar a voz dele da sua própria voz humana e da voz das tentações, as inspirações do mundo, pare e peça para Deus com sinceridade aquilo que você está precisando agora. Senhor, me ajuda a reconhecer a tua voz. E assim, pela graça do Espírito Santo, a gente vai conseguir. Na palavra, nas pregações dos sacerdotes, nas situações da nossa vida, a gente vai conseguir reconhecer os sinais dele. Mas é necessário sempre ter a sinceridade e com sinceridade procurar a Deus. É isso. Deixar Deus nos conduzir. Então fique com a canção e até mais, que Deus abençoe você. Até a próxima semana. Tchau. Mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em ti. Mesmo sem entender, eu sei que é o melhor pra mim. Mesmo sem entender, Deus, mesmo que eu não consiga entender e queira tudo do meu jeito, eu até choro e às vezes até chego a dizer: por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim, não é mesmo? Eu sei, seus pensamentos são mais altos que os meus. O teu caminho é melhor do que o meu. Tua visão vai além do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim. E mesmo que eu não entenda o seu caminho, eu confio. E Deus, porque sou tão pequenino,
quietinho aqui no seu colo, esperando o tempo certo de tudo, porque eu sei que vais cuidar de mim e o seu melhor está por vir. Eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender, mesmo sem entender, mesmo sem entender. Eu confio em ti, mesmo sem entender. Eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender. Vê se é assim com você também, ó. Deus, mesmo que eu não consiga entender e queira tudo do meu jeito, eu até choro e às vezes até chego a dizer: por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim. E eu sei, teus pensamentos são mais altos que os meus. O teu caminho é melhor do que o meu. Tua visão vai além do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim. E mesmo que eu não entenda o teu caminho, eu confio. E Deus, porque sou tão pequenino assim, vou ficar quietinho aqui no seu colo, esperando o tempo certo de tudo, porque eu sei que vais cuidar de mim e o seu melhor está por vir. Quem crê? Eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender, mesmo sem entender, mesmo sem entender. Eu confio em ti, mesmo sem entender. Eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender.